Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de intercessão. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que começamos na semana passada sobre maturidade. E vamos desenvolver uma linha de pensamento aqui para a gente saber quais são as características, né, de uma pessoa madura, como que eu consigo identificar, como que é o comportamento dessa pessoa, né? Mas vamos orar primeiro, vamos colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor e na sequência a gente dá continuidade. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado porque nós temos o privilégio de mais um dia estarmos aqui, Deus, mesmo que de forma online, mas reunidos para falar de assuntos que dizem respeito ao Teu reino, à Tua palavra, aos Teus princípios. Nos colocamos na Tua inteira dependência. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja nos dando sabedoria, entendimento, discernimento. Eu clamo que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa, cada família e que, Deus, cada um seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Tira toda a ansiedade, tira toda a dúvida, tira todo o medo e que cada um possa ser, Deus, cheios do Teu Espírito Santo agora, da unção do Teu Espírito Santo e que a paz do Senhor seja ministrada, Senhor, em cada coração. Obrigado por esse tempo, que seja um tempo bom, um tempo de edificação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler um texto que nós lemos a semana passada, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, carta de Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, o verso é o de número 28. Colossenses 1, 28. Nós estamos falando sobre maturidade e eu quero deixar esse texto aqui como uma base. Veja só o que Paulo diz aqui. Colossenses 1, eu vou ler a partir do 25. Diz assim: Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, a ele quem? A Cristo. Anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse perfeito em Cristo, no original, é teleios. É um homem completo, perfeito, cheio, pleno, maduro. Um homem maduro. Paulo, ele batalhava, o ministério de Paulo foi um ministério onde ele lutava para apresentar os seus discípulos, os seus filhos na fé, os seus seguidores. A batalha dele era apresentar esses homens de uma forma madura ao Evangelho de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque já naquela época, né, e sempre foi assim, existiam muitos imaturos na fé, né? Muitos meninos, né? Como o próprio Paulo diz lá em Hebreus, né? Eu acredito que foi Paulo que escreveu os Hebreus, né? Carta de Paulo aos Hebreus, quando ele diz que eu preciso compartilhar coisas profundas com vocês, mas vocês ainda são crianças, vocês precisam de leitinho. E aqui ele fala, né? Sobre apresentar todo o homem perfeito em Cristo, maduro, entendendo aquilo que Cristo quer. Nós começamos falando a semana passada sobre isso, falamos um pouco sobre
sobre a adolescência, falamos um pouco sobre como ultimamente os homens têm alcançado a maturidade de uma forma mais longa, com uma idade mais avançada, né? E eu trouxe um conceito a semana passada, que é lógico que a gente não vai... o objetivo não é esgotar o assunto, né? Mais uma vez, eu quero repetir isso para deixar bem claro, mas para a gente pensar, para a gente analisar, né? Maturidade. O que é maturidade? Então eu escrevi algumas coisas aqui para a gente pensar, para a gente raciocinar, e é lógico que está aberto para que você que está aí na sua casa possa acrescentar mais algumas coisas, perguntar, depois no final você pede oração, a gente ora e assim vai. Né? Mas uma definição assim bem simples. O que é uma pessoa madura? É aquela pessoa que é você não se ofender, é você não ofender, é você não se defender. Por isso, a maturidade ela é considerada um processo, né? É quando a pessoa consegue avaliar se algumas coisas que ela está desejando muito para a vida dela, se realmente aquilo ali faz sentido, né, para a vida dela, se é necessário, se é edificante ou não, né? Ou se aquilo ali é supérfluo, se não vai trazer nenhuma edificação. Algumas pessoas lutam tanto para alcançar alguns bens, algumas posições, algumas coisas na vida, mas depois percebem com o decorrer do tempo, com a experiência, com a maturidade, que aquilo ali não faz muito sentido, que aquilo é supérfluo, que poderia ter renunciado àquilo ali. Né? Então, maturidade, eu gostei dessa parte que a gente fala, maturidade é não ofender, é não se ofender, é não se defender. Como que você consegue identificar algumas características em uma pessoa madura? Ou melhor, quais são as características que a gente consegue identificar no maduro, na pessoa madura? A primeira característica que eu acho interessante a gente compartilhar aqui é a gratidão. Geralmente a pessoa madura é uma pessoa grata. Ela tem o coração cheio de gratidão. É uma pessoa que está constantemente exercitando a gratidão na vida dela. Né? Inclusive a Bíblia nos exorta lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, né? Em tudo dai graças, em tudo sermos agradecidos. O maduro é aquele que consegue trazer isso para a sua vida como prática, como um hábito, uma pessoa grata, naturalmente. Né? É a principal característica, é uma das principais características para a gente identificar se uma pessoa é madura. Né? Isso vai ajudar muito a pessoa a lidar com os seus traumas emocionais, ter gratidão. Toda pessoa grata, ela será emocionalmente equilibrada. Toda pessoa grata, ela é emocionalmente equilibrada. E essa gratidão que eu estou falando não é aquela gratidão da boca para fora, obrigado. Não, é aquela coisa intrínseca que vem do coração, que sai, que emana de dentro para fora e consegue influenciar as pessoas que estão à sua volta. É aquela pessoa que agradece por coisas simples, por coisas, entre aspas, pequenas. A gratidão estabelece uma vitória importante. Veja só, a gratidão, ela estabelece uma vitória importante sobre a murmuração, sobre as reclamações, sobre o vitimismo, aquela autopiedade, né? A pessoa sentir pena de si mesmo, sempre se colocar como vítima. Olha, isso aí aconteceu comigo porque eu sou fraco. Olha, eu sou assim mesmo. Tá? A pessoa que agradece constantemente, que tem um coração grato, ela consegue ter vitória sobre essas murmurações, sobre esse vitimismo, sobre esse coitadismo, porque ela entende
que ela é alguém no reino espiritual criada, né, única e exclusivamente para cumprir um propósito o qual Deus estabeleceu para a vida dela. Não existe uma pessoa igual a outra. E a partir do momento que a pessoa conhece a sua identidade, sabe para que ela foi criada, sabe por que Deus separou ela para cumprir algumas coisas, naturalmente o coração dela se enche de gratidão. Ela começa a agradecer a Deus porque foi Deus que preparou ela para fazer, para cumprir alguns propósitos que Deus tem preparado para a vida. Então ela não se coloca como uma vítima, como uma coitada, não vive murmurando. Não, glória a Deus, porque Deus me separou, Deus me escolheu. Aliás, o Salmo 139 diz que Deus nos escolheu, Efésios diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles ainda houvesse. Olha que coisa tremenda. Qual que é o principal exercício da piedade para lidar com os traumas? Qual que é o principal exercício da piedade para lidar com os traumas emocionais, traumas internos? É a gratidão. A pessoa só consegue atingir um nível de gratidão pleno com a maturidade. Você consegue identificar uma pessoa, consegue perceber que essa pessoa é madura quando ela, de uma forma muito natural, ela tem um coração grato. Ela agradece a Deus, ela agradece a família, ela agradece os líderes, ela agradece o pastor, ela agradece o seu patrão, ela agradece porque ela tem vida, ela agradece porque ela tem um emprego, ela agradece porque ela tem uma família. É uma pessoa de coração grato. E isso não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posição, tem a ver com o coração. Porque uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ser grata. Uma pessoa pode não ter nada e não ser grata. Gratidão é uma característica muito forte para vencer os traumas emocionais. Demonstra que a pessoa é madura. É o principal termômetro de uma vida saudável. É a pessoa ser grata. E do contrário também é verdadeiro. A pessoa que não tem gratidão, constantemente ela está reclamando, ela está murmurando, ela acha que ela não merece aquilo que ela está vivendo, ela não cresceu o suficiente para entender que algumas coisas que acontecem na vida dela é um aprendizado. O nosso processo de crescimento aqui, o nosso processo de santidade aqui, ele é pedagógico. Em alguns momentos nós vamos estar bem, em outros momentos não vamos estar tão bem assim, em alguns momentos vamos passar por algumas tribulações, alguns sofrimentos, outros momentos vamos caminhar numa vida de vitória. E é assim que funciona a vida espiritual. E agora eu preciso ter o coração grato para expressar minha gratidão a Deus, tanto em momentos de tribulação, de sofrimento, quanto em momentos de bonança, em momentos de vitória. Isso significa que a pessoa ela possui uma vida emocionalmente saudável. Gratidão. Pensa bem. Se você não conseguiu desenvolver esse hábito ainda na sua vida, comece hoje. Comece agradecendo a Deus pelo ar que você respira. Eu gosto quando tem um pastor Anderson Silva, quando ele fala assim: nada que nós temos aqui nessa terra é nosso. Tudo é dádiva de Deus, tudo é emprestado. O ar que você respira não é seu. As narinas que você usa para respirar não são suas. Os olhos que você usa para enxergar não são seus. A esposa que você tem não é sua. O esposo que você tem não é seu. Tudo é dádiva de Deus. Então, por que não agradecer? Só não agradece aquele que não tem maturidade para entender que Deus é quem dá todas as coisas para nós. É Deus quem concede, é Deus quem guarda, é Deus quem supre, é Deus quem protege, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos dá a tua palavra para nos orientar, para nos aconselhar, para nos curar, para libertar, para salvar, enfim, uma série de situações aí que é Deus quem faz. Quando eu não consigo identificar isso, não ter gratidão por tudo isso que Deus faz na minha vida, eu começo a me tornar um ser totalmente egoísta, egocentrista e
com mais dificuldade para atingir a maturidade na minha vida. Veja só, se você quer saber se uma pessoa tem uma vida saudável, tem uma alma saudável, né? É só observar se essa pessoa ela tem uma vida de gratidão. É impressionante como a pessoa se restaura, né? Se cura dos maiores traumas que ela possa ter passado na vida, né? E o pior que seja, por pior que seja a situação que nós passemos aí, cada um tem um histórico de vida, tem um padrão de vida, um padrão familiar. Alguns sofreram, outros não. Alguns sofreram abusos, traumas, uma série de situações, outros não. Mas por mais que nós passemos por situações drásticas, situações delicadas, complexas, a gente pode ter um coração grato, exercer a gratidão e pensar: caramba, poderia ter sido pior. Eu poderia ter perdido a vida. Eu poderia ter sofrido algo muito pior do que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, enfim, em vários ciclos da sua vida. Poderia ter sido pior. E aí eu expresso a minha gratidão a Deus porque Ele me poupou, Ele me guardou. Ainda que tenha sido consequências geradas pelos meus antecessores, Deus em determinado momento me guardou, me sustentou. E é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos cura de todos os traumas. Gratidão. Você precisa ter uma vida de gratidão. Você precisa ter um coração grato, né? A gente pode exercer gratidão porque também é algo que está descrito na palavra, né? Quando nós entendemos isso, que poderia ter sido pior, né? E eu posso ver a vida de uma forma diferente, não baseado apenas nos traumas, mas ver a vida como uma oportunidade que Deus nos dá para crescer, para prosperar, para ter filhos, enfim, para conquistar tantas coisas, né? Tem um texto na Bíblia que fala em Mateus 6, se os teus olhos forem bons, tudo no teu corpo terá luz, te irá bem. Precisamos enxergar a nossa vida pela perspectiva da gratidão. Isso vai demonstrar se você está caminhando, está num trilho de maturidade ou não. Gratidão é a primeira característica do maduro. Segunda é a inclusividade. E talvez aqui eu seja bem sucinto. O que é inclusividade? É aquela convivência sadia, né? Com as pessoas diferentes de você. Pessoas que pensam diferentes. Né? É a capacidade de você conseguir hospedar no seu coração a diversidade das pessoas. Pessoas são diferentes. Eu acabei de dizer aqui agora que cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua identidade. Nenhum é igual ao outro. Um tem um tipo de temperamento, outro tem outro. Um é mais explosivo, outro é mais calmo. Um é passivo, outro é mais agitado. Um é mais ansioso, outro é mais tranquilo. E assim vai. Agora, como que eu consigo identificar que uma pessoa é madura? Quando ela consegue desenvolver na vida dela a inclusividade, viver com todo tipo de pessoa. Deus está levantando nesses últimos dias um tipo de gente que consegue viver com todo tipo de gente. Inclusividade. Você saber viver com o diferente. Isso demonstra que você está num trilho de maturidade. Pessoas que não conseguem viver com os diferentes, com quem pensa diferente, geralmente essa pessoa ela tem um coração cheio de orgulho. Porque ela acha que aquela pessoa não pode fazer parte do ciclo de amizade dela, do círculo de amizade dela. Talvez ela olhe com um olhar de menosprezo, com um olhar de diminuição. Não, seja inclusivo, viva com todo tipo de pessoas. Ah, mas aquela pessoa, pastor, ela é ignorante. Traga ela para perto de você, você que não é ignorante, influencie com a sua sabedoria aquela pessoa que é ignorante. Ignorante, no bom sentido da palavra, né? Talvez falta de conhecimento.
Ah, aquela pessoa é explosiva, ela tem um temperamento difícil, então influencie ela com o seu temperamento fácil. Seja inclusivo, traga ela para perto de você. Isso vai demonstrar se você tem maturidade ou não. É aquela pessoa de fácil convivência, né? É gostoso você conviver com uma pessoa assim, né? Ela consegue conversar com você de uma forma tranquila, ela tem humildade no coração, ela é uma pessoa mansa, ela não é arrogante, não é prepotente, ela não se coloca como superior, não, ela é inclusiva, ela conversa como se ela estivesse conversando com qualquer um. Inclusividade é uma característica da pessoa madura. A pessoa imatura, ela discrimina, ela rejeita alguém, às vezes pela aparência, pela cor, enfim, uma série de características aí. O imaturo não sabe viver com o diferente. O imaturo não sabe viver com quem pensa diferente dele. O imaturo não sabe viver com quem tem a opinião diferente da dele. O imaturo não sabe viver com quem tem uma vida diferente da dele. O imaturo não sabe viver com quem acredita em um Deus diferente do dele. O maduro, ele não vai rejeitar a pessoa porque ela discorda de um ponto de vista dele. Muito pelo contrário, ele tenta aprender com a pessoa que pensa diferente dele. E aqui eu quero trazer um exemplo interessante do psicólogo e filósofo, né? Mário Sérgio Cortella. Ele falava sobre um amigo que ele tinha, né? E esse amigo era assim, uma disputa entre eles, mas uma disputa sadia, não aquela competição destrutiva de um querer ser melhor que o outro, não, uma disputa sadia. E esse amigo, ele criticava ele, mas com educação, com respeito. E ele se recorda de uma vez, uma oportunidade, ele escreveu um livro, né? E ele estava lá dando autógrafo nos livros, né? Que o pessoal estava ali no lançamento, comprando os livros. E o amigo dele passou por perto e ele falou assim: e aí, você gostou do meu livro? E ele considerava esse senhor como amigo mesmo, né? Eu não sei se ele está vivo, mas ele fala isso em uma das suas palestras, né? E ele fala assim, que o amigo dele chegou para ele e falou assim: eu não gostei muito, eu discordo daquilo que você falou na página cento e tanto lá, falou a página do livro dele, porque eu penso diferente, eu penso que tinha que ser assim, assim, assim. E ele ficou ali, então tá bom, tal, não sei o quê. E ele foi embora para casa naquela noite. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou em casa foi pegar o livro e olhar na página que o crítico lá, né, que era amigo dele, falou. E ele olhou e falou assim: realmente, ele tem razão. Ele entendia que aquele camarada que pensava diferente dele fazia ele sair do comodismo, fazia ele pensar, abria o pensamento dele, fazia ele raciocinar de uma forma melhor. Ele aprendia com a forma de pensar do diferente. Isso demonstra se você tem maturidade ou não. Tem pessoas brigando por coisas tão banais. Isso só revela a imaturidade que existe no coração delas. Terceira característica de uma pessoa madura que você consegue identificar é o temor a Deus. A pessoa madura tem temor a Deus. É uma também das características fundamentais. E às vezes nós não sabemos o que é isso, né? Às vezes algumas pessoas acham que temor a Deus é ter medo de Deus, é fugir de Deus. Temor a Deus é respeito, honra, reverência. É você amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Isso é temor a Deus. Você aceita as pessoas, ter temor a Deus. Você aceita as pessoas, você é inclusivo com as pessoas, mas você não aceita o pecado delas. Tem maturidade para separar uma coisa da outra? Que é isso que Deus faz. Deus ama as pessoas, Jesus morreu por todos.
Jesus, ele ama a todos, mas nem todos que se achegam a Jesus vão continuar vivendo a mesma vida que eles tinham, porque Jesus quer uma vida transformada, uma vida de santidade. E eu preciso ter a mente de Cristo. Eu posso aceitar todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento, todo tipo de crença. Mas eu não vou concordar com todo tipo de pensamento, de atitude das pessoas, se elas estão praticando algo que fere os princípios da palavra, algo que é pecado, eu não vou concordar. Eu aceito as pessoas, mas eu não aprovo alguns comportamentos que elas têm que ferem não a minha opinião, não aquilo que eu entendo que é certo ou que é errado, mas aquilo que a Bíblia diz que é certo e o que é errado. Isso é ter maturidade. É você viver baseado em uma constituição espiritual chamada Bíblia Sagrada. O que você pensa? Qual que é a sua opinião? Eu não tenho uma opinião formada pessoalmente, mas eu tenho uma opinião acerca daquilo que a Bíblia diz. A minha opinião é baseada na Bíblia. O meu entendimento, aquilo que eu entendo como certo ou errado, eu extraio da Bíblia, dos princípios da palavra de Deus. E se a pessoa está se comportando, ferindo os princípios da palavra, eu vou amar essa pessoa, mas não vou concordar com as suas atitudes. Porque a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. E Deus não tem prazer naquele que morre no pecado. Temer a Deus ajuda a pessoa madura a saber fazer a diferença entre aceitação e aprovação. O maduro consegue diferenciar o que é aceitação e aprovação. A aceitação, aceitar as pessoas é incondicional. Porque uma coisa é aceitar, outra coisa é aprovar o comportamento. Você aceita a pessoa pelo valor intrínseco que existe nela. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas aprovar ou reprovar o comportamento, do tipo de escolha que a pessoa tem, é uma outra situação. Posso citar alguns exemplos aqui que muitas pessoas confundem e até julgam alguns cristãos como homofóbico. O exemplo é a homossexualidade. Para amar essas pessoas precisa ter equilíbrio. Aceitamos a pessoa, amamos a pessoa, mas reprovamos, rejeitamos o comportamento homossexual dela. Por quê? É opinião individual, é opinião particular? Não, é a Bíblia que tem seus princípios, valores e regras. É a Bíblia. Eu vou aceitar a pessoa, eu vou amar, e se precisar de ajuda, nós vamos ajudar. Puxa vida, esse pastor Anderson Silva que eu falei agora, o ano passado ele gastou R$120 mil em cirurgias em transexuais, em homossexuais, para retirar ali silicone, para dar uma qualidade de vida, porque eles se converteram e eles tinham silicones. E o pastor Anderson, ele abraçou essa causa, ele amou essas pessoas e pagou a cirurgia deles. Não concorda com o comportamento homossexual, porque a Bíblia reprova, mas ama as pessoas. O maduro, ele consegue separar aceitação de aprovação. Tem outros tipos de comportamento, é lógico, né? A consequência desses tipos de comportamento, a consequência é a morte. A Bíblia diz isso. O salário do pecado é a morte. E não só a homossexualidade, mas eu posso falar aqui do aborto, do adultério. O aborto, essa semana, o mundo espiritual ficou bem mexido, né? As redes sociais aí, no caso da menina lá, aborto, adultério, pornografia, qualquer que seja o pecado, né? Nós precisamos nos posicionar, reprovando, manifestando a nossa opinião baseada na palavra. Não é uma opinião própria, individual, particular. É algo fundamentado na palavra.
Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Assim disse o Senhor. Isso é maturidade. Isso está ligado ao temor a Deus. Tem temor a Deus? É uma pessoa madura. Quarta característica, domínio próprio. Eita, nós. Domínio próprio mexe no íntimo, né? Domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. O Espírito, ele traz um fruto com vários gomos, 9 gomos. Um dos gomos é domínio próprio. Esse fruto determina a nossa maturidade. É colocar limites nos nossos desejos, nos nossos sentimentos. É dosar as nossas reações. É saber ouvir o não. Tem maturidade para saber ouvir o não? Tem maturidade para saber ser confrontado? Tem maturidade para saber ser corrigido? Característica do maduro. Ele tem domínio próprio. Ele se silencia no momento em que tem que ficar em silêncio. Ele fala no momento que tem que falar, mas de forma dosada. De forma edificante. Esse é o que tem domínio próprio. Ele não se deixa levar pelos seus traumas almáticos. Ele não se deixa levar pela dor da sua alma, pelo seu temperamento, pelo estilo de vida que ele foi. Ah, mas eu fui criado assim, pastor. Na minha casa era todo mundo assim, explosivo, brigava, falava. Ei, mas agora você tem Cristo e o Espírito Santo. E um dos gomos do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Você pode vencer esse seu temperamento. Maturidade. É uma forte evidência da maturidade. É ter domínio próprio. Isso está ligado, e agora eu gostaria que você guardasse isso. Isso está ligado à proatividade. O que é uma pessoa proativa? É o oposto da pessoa reativa. Reativo, se alguém te trata mal, você também trata mal. É o olho por olho, dente por dente, mais ou menos. Se a pessoa fala mal, você faz o mesmo. Por quê? Porque é reativo. Não sabe filtrar e amortecer as ofensas, não sabe conseguir dosar o seu modo de falar, não sabe ter um coração amortecedor das críticas, das traições, dos enganos. Essa é a pessoa reativa. Ela reage automaticamente. É mais ou menos assim. Tinha um ditado antigo, né, que as pessoas falavam assim: bateu, levou. Comigo quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu sou convertido, mas esse braço não é. Caramba, aí a gente vai ver o exemplo de Jesus. Jesus chega e fala assim: se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Meu Deus! Jesus era um cara totalmente maduro. Tinha domínio próprio. Sabia falar no momento certo, sabia se calar no momento certo. Proativo. Não é a pessoa que reage, mas é a pessoa que age baseada em valores que ela agregou na vida através da palavra de Deus. Ela agregou valores, ela agregou princípios. E agora ela não reage segundo a sua carne, segundo a sua alma, mas ela sabe dosar. Ela age baseada nos princípios, nos valores da palavra de Deus. A pergunta que eu quero deixar para você, um barulho, para você dormir com esse barulho. Você tem domínio próprio?
Você que é esposa, quando seu marido fala alguma coisa que mexe com você, você consegue controlar? Você que é esposo, quando a sua esposa fala algo que você se sente desrespeitado, você consegue se controlar? Quando os seus filhos fazem algo que aos seus olhos naturais seja algo absurdo, você consegue se controlar? Você consegue conversar como uma pessoa madura? Você que é ofendido, você que é criticado, você que pessoas mentindo falam mal de você, você consegue se controlar? Você tem domínio próprio? Você é proativo? Você age baseado em princípios? Isso vai demonstrar se você é maduro ou se ainda está no leitinho, como diz Paulo lá na carta aos Hebreus. É a capacidade que você tem de amortecer os choques, de não morder a isca da ofensa, perdoar sem se tornar passivo, agir em função de um zelo equilibrado. Não reage, mas age em função de princípios e valores que agregou na vida. Sabe amortecer os golpes emocionais. Esse é o maduro. Pastor, o senhor falando assim, parece que é tão distante nós alcançarmos isso daí. Jesus sabia, Jesus alcançou. E ele sabia que eu e você, na nossa força, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, nós nunca conseguiríamos alcançar. Por isso que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te capacitar a viver uma vida parecida com a vida de Jesus. Ter um comportamento parecido com o comportamento de Jesus. Pastor, mas isso é muito difícil, é um absurdo. Paulo chegou a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se ele imitou a Cristo, você também pode. E Paulo não fez isso porque ele era forte, porque ele era fariseu, conhecedor da lei. Não, ele fez isso porque o Espírito Santo estava capacitando ele a ter uma vida totalmente controlada, uma vida tendo o domínio próprio. Veja só, o maduro, ele tem uma ação fundamentada em princípios corretos, né? Eu quero ler esse texto aqui em 1 Pedro, se você tiver aí com a sua Bíblia aí na sua casa, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, olha só, capítulo 2, a partir do verso 21, diz assim, ó. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, para imitar Cristo. Beleza? Então Cristo teve uma vida equilibrada, domínio próprio, ele foi maduro. E ele deixou alguns exemplos para que nós seguíssemos esses exemplos, seguíssemos as suas pisadas para nós amadurecermos. Olha o 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E aqui está dizendo para seguirmos as suas pegadas. Paulo fala para ser imitador dele como ele foi de Cristo. Olha o 23, que interessante. Quando ele foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Olha o controle que o nosso mestre teve e que ele diz que eu e você podemos ter também. Ele sabia que nós não conseguiríamos a nossa força. Ele nos mandou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos capacitar, para nos orientar, para nos ajudar a chegar à maturidade. Antes, ele entregava-se àquele que julga justamente, ao Pai. Talvez você esteja sendo, nesse momento, injuriado por alguém. Talvez você esteja sendo criticado por alguém. Talvez alguém esteja mentindo, falando mal de você através de mentiras. Talvez você esteja sendo traído. Talvez você esteja sendo enganado. Talvez esteja acontecendo uma série de coisas que está atingindo a sua alma. Qual que é o conselho que eu te dou? Siga as pegadas do Mestre. Siga as pegadas do Mestre.
As pessoas injuriavam, falavam mal dele, ele não falava nada. As pessoas blasfemavam contra ele, ele não fazia nada. Ele não se defendia. Em Mateus, no capítulo 26, verso 62, perante o Sinédrio, as pessoas começaram a acusar ele e ele não falava nada. Ele, porém, não se defendia. Quando a pessoa tem a sua identidade firmada, quando a pessoa sabe quem é e quando a pessoa vive na verdade, podem falar o que for, ela sabe quem ela é. Ela é madura o suficiente para não querer se defender. Porque acontece mais ou menos assim, principalmente espiritualmente. Quando alguém te injuria, fala alguma coisa contra a sua vida e você está na verdade e você dá um passo à frente para se defender, o Espírito Santo dá um passo atrás. E ele permite que você se defenda. Mas quando você dá um passo atrás, o Espírito Santo dá um passo à frente e ele te defende. E no momento certo, ele vai te exaltar, porque os humildes serão exaltados. É o que diz a palavra do Senhor. Tem humildade suficiente para ter domínio próprio e deixar o Espírito Santo te defender? Só quem tem maturidade, quem tem domínio próprio, pode dizer da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos ter um equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade. E isso também demonstra se você tem maturidade ou não. Relacionamento envolve interação na dependência de outro. Individualidade tem a ver com a privacidade e autonomia da pessoa. É uma das principais definições de maturidade. Se você consegue ter o equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade, você não vive só de relacionamento com as pessoas, você tem o seu momento de individualidade, mas você também não vive isolado, você tem relacionamento com as pessoas. Consegue ter esse equilíbrio? Significa que você está num trilho de maturidade. Tem relacionamento, é coletivo, é inclusivo, conversa com todo mundo, aceita todo mundo, sabe viver com o diferente, mas em alguns momentos você tem a sua individualidade, o seu momento de solitude, o seu momento de a sós com Deus, o seu momento de estudar quem você é, o seu momento de fazer um pensamento, uma introspecção para saber como está o seu coração. Tem esse equilíbrio de estar em determinado momento em relacionamento, em determinado momento na individualidade. Não é difícil nós aprendermos isso daí, principalmente quando nós começamos a olhar para a nossa vida. Olha só, quando somos crianças, temos muita dependência e pouca autonomia. É muito relacionamento e pouca individualidade. Um bebê, o nível de individualidade dele é muito pequeno. Não tem privacidade. Precisa tomar banho, alguém precisa dar banho, tem que amamentar. É muito relacionamento. Pouca individualidade, muita dependência. Pouca independência, pouca autonomia. Por quê? Porque ele depende de alguém. Então tem que ter muito relacionamento, o bebê. Guarda isso no seu coração. Mas quando vai crescendo, o processo de maturidade obedece naturalmente isso. Quando chega na fase da adolescência, ele quer se libertar da dependência que ele tinha. Daquela super proteção. E isso é bom, é fundamental para o crescimento do adolescente. Normalmente o adolescente ele quer romper com essa super proteção, principalmente da mãe, né? A mãe é muito super protetora, quer estar ali, né? Mãe segura o filho assim, a mãe segura o filho assim, né? O pai segura assim pro mundo. A mãe é assim, fica aqui comigo, eu não quero te largar. É uma super proteção. O pai segura assim, apresentando pro mundo, vai, cresce. O adolescente, ele quer liberdade, ele quer expressar sua opinião. Mesmo que ele não tenha muito conteúdo, ele quer expressar a opinião. Ele quer mostrar, buscar um sentimento de independência, de liberdade.
Alguns adolescentes, em alguns momentos da vida, a gente passou por isso, né? Particularmente eu passei por isso. Às vezes parece que a gente sabe tudo, que os pais não sabem nada, que a gente consegue, que a gente tem a força e que ninguém nos detém e que a gente vai vencer e uma série de coisas. Sentimento de independência, de liberdade. Sentimento de individualidade. Muitos interpretam alguns comportamentos desses adolescentes como rebeldia, mas nem tudo é rebeldia. Às vezes ele quer a sua independência, isso é legítimo, não está errado, não tem problema nenhum em querer a sua independência, em querer crescer, em querer se tornar homem. Mas a pior coisa que tem é um adolescente ter uma mãe coruja, super protetora, que trata o filho de 17, 18, 19 anos como se tivesse 5, 6. Muito relacionamento, pouca individualidade. É natural o pai ou a mãe dar um banho no filho ali de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Porque é relacionamento, ele depende disso. Agora o pai e a mãe dando um banho em um filho ou em uma filha de 15, 16 anos, alguma coisa está errada. Esse filho já precisa da sua individualidade. Você consegue entender que a maturidade entra nesse equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade? Eu sei ter relacionamento com o meu filho, mas eu sei o momento da individualidade dele? Isso é maturidade minha, que sou pai. Agora pensa em um contexto de liderança. O liderado quer crescer, mas o líder fica segurando ali. Não deixa ele ter a individualidade, não deixa ele deslanchar. Às vezes quem não tem a maturidade é o líder, que prende ele em um relacionamento doentio, dependente e manipulador. Maturidade é ter equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade. E aí a gente chega na fase adulta. E a pessoa é casada, emancipada, deixou pai e mãe, né? Deixou a dependência dos pais e passa a desenvolver uma interdependência com seu cônjuge. Não esperamos do bebê a individualidade, porque se deixar ele ali na individualidade dele, ele vai perecer, ele não sabe comer, tudo ele chora. O choro é para comer, o choro é para tomar banho, o choro é porque fez cocô, o choro é para tudo. Não pode viver na individualidade, vive na dependência. Por quê? Porque é bebê. Mas quando cresce, precisa ter a sua independência, a sua individualidade. E quem está cuidando desse bebê precisa ter maturidade para identificar as fases de relacionamento e individualidade. O adulto, né, a pessoa sai da dependência e ela passa a assumir uma vida interdependente de individualidade. Quando você pega uma pessoa adulta que tem muito relacionamento, pouca individualidade, você vai ter uma cultura de abuso. Que não sabe dizer não, não sabe colocar limite. Se a pessoa tem muita individualidade e pouco relacionamento, você vai ter uma cultura de egoísmo. Não vai aprender a ser interdependente. Maturidade é superar esse equilíbrio entre relacionamento e individualidade. Maturidade, eu tenho aqui mais 5 características. Eu não vou conseguir falar sobre todas elas. Coerência, amor à correção, a diferença entre uma correção necessária e o abuso e a paternidade de Deus. Desculpa, paternidade de Deus e bênção e maldição é para os filhos. Parece pesado, mas não é. Tem mais essas 5 características que, se você consegue identificar, você vai perceber que esta pessoa é madura. Infelizmente o nosso tempo foi. Eu vou ter que terminar na semana que vem. Mas essas 5 características: coerência, amor à correção, diferença entre correção e a correção necessária e o abuso, paternidade de Deus e
bênção e maldição. Essas 5 características a gente deixa para a próxima semana. Amém? Maturidade. Você precisa atingir esse nível de maturidade. Quais as dicas para ser mais maduro emocionalmente? Bom, na verdade, a forma de você amadurecer as suas emoções, a sua alma, eu comecei falando sobre gratidão. Gratidão, desenvolver a gratidão, isso ajuda, é uma saúde tremenda para a sua alma. Saúde emocional tremenda, ser grato em tudo, ser grato a Deus, ser grato às pessoas, ser grato pela vida, ser grato, enfim, dentro da família, com amigos, ter um coração grato, de gratidão. Ter um coração de gratidão não é simplesmente ficar falando obrigado para lá e para cá, não. É não murmurar, é não reclamar, é não se fazer de vítima, é não se fazer de coitado. É entender que você é único, que você tem uma identidade única, que Deus criou a imagem e semelhança dele para desenvolver um papel que só você pode desenvolver. Nós vamos orar aqui, orar pela Rosângela Matos, pelo Dirceu. Tem mais alguém aí? Não? Vamos orar pelo meu amigo Orlando, pelo Zé. Vamos orar também pelo meu tio Gerson, minha tia Vera, pela minha mãe, pelos meus sogros, pelo Guilherme, pelo irmão do Guilherme, Kleber. Vamos colocar diante do Senhor essas vidas. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça. Nós te louvamos, clamamos que o Senhor esteja nos capacitando através do teu Espírito Santo a atingir quanto antes a maturidade, Pai, para vivermos a abundância do Senhor, para vivermos um tempo de paz, um tempo de alegria, Deus, vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Guarda cada casa, cada vida, Deus, cada um que nos acompanhou, também abençoa a vida do Dirceu, da Rosângela, do Orlando, do Zé, Deus, da tia Zelita, Deus, também abençoa a Dona Rosa, abençoa, Deus, ó Pai, a irmã Santilha, Deus, abençoa a Marta Meira, abençoa minha mãe, meus sogros, abençoa, Deus, coloca a tua mão poderosa sobre essas vidas, derrama da tua graça, do teu amor, socorre quem precisa de socorrer, Deus, em nome de Jesus, repreenda esse vírus diabólico, Deus, que a gente venha, Deus, entender o ensino pedagógico que o Senhor permitiu às nossas vidas através de toda essa pandemia e que nós não venhamos a ficar, Deus, acomodados, mas nós venhamos desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Tira-nos do comodismo, ajuda-nos a sair do comodismo, fortaleça-nos, nos colocamos na tua inteira dependência, libera a cura para quem precisa de cura, restaura a saúde de quem precisa, Deus, ter a saúde restaurada. Abre a porta de emprego para aqueles que precisam, Pai. E que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós te louvamos. Abençoa cada um que assistiu, cada um que nos acompanhou. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua salvação. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero pedir para você fazer inscrição no meu canal do YouTube, pr.nandinho, canal do YouTube. Entra lá, faz a inscrição lá, né, no meu canal do YouTube. Cada 2 dias, 3 dias, estou colocando uma reflexão lá, né, com base na palavra de Deus, para edificação, para crescimento, né, e a gente precisa de bastante inscrito, porque nós pretendemos daqui a um tempo fazer as nossas reuniões ao vivo, direto pelo YouTube. Então, faz a sua inscrição lá, dá uma força pra gente. Também se inscreva no canal da igreja, Igreja Batista da Esperança. Se inscreva lá no canal do YouTube, tá? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana, uma semana de vitória, uma semana debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado por esse tempo. Eu quero te agradecer por você ter nos acompanhado aqui, ainda de forma online. Tá? Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.